Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui às nossas videoaulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função injetora, injetora e sobrejetora. Eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Pessoal, então primeiramente falando sobre a função sobrejetora, então a função que sai de um conjunto A e chega no conjunto B, ela é chamada sobrejetora, né? Quando o contradomínio ele será igual à imagem. Então, toda vez que acontecer esse fato, a gente classifica a função, então, como sendo sobrejetora. Então, vamos dar aqui um pequeno exemplo. Eu tenho aqui um exemplo em diagramas, né? Eu tenho uma função que sai de A e vai até B. Os elementos que saem a seta, eles são chamados de domínio. Então, os elementos são -2, -1, 0 e 1. O conjunto de chegada, ele é chamado de contradomínio. 0, 1 e 4, então aqui eu coloquei em ordem. E o conjunto de imagem, os elementos que receberam a setinha. Então, no caso, é o 4, 1 e o 0. Então, se a gente perceber esses dois últimos aqui, ó, tanto o contradomínio quanto a imagem, eles têm o mesmo valor. Então, os mesmos elementos. Então, quando acontecer esse fato, eu classifico a função como sendo sobrejetora. Vamos dar um exemplo agora de quando não será sobrejetora. Temos aqui, então, uma função que sai do conjunto dos naturais e vai até os naturais. Então, o domínio é os naturais e o contradomínio é os naturais também. E ela é dada por essa lei aqui, ó, 2x mais 3, uma função afim, primeiro grau. Então, classificamos como função afim porque o maior expoente da variável x aqui, ó, é 1, certo? Bom, então eu tenho aqui os elementos do conjunto de saída, que são os números naturais, então 0, 1, 2, 3, etc., né? Porque não tem como a gente enumerar todos os elementos do conjunto dos naturais. E eu tenho aqui o contradomínio, o elemento de chegada, o conjunto de chegada, que também é os naturais. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, etc. Também não tem como a gente enumerar eles. Bom, então eu destaquei aqui alguns elementos do domínio. Então, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Então, a gente pode colocar simplesmente os naturais. O contradomínio é um conjunto que chega os elementos aqui, chega a setinha, que também são os naturais. E a imagem são somente aqueles que recebeu a seta. Então, se a gente trocar aqui o x por 0, a gente faz 2 vezes 0, 0, mais 3 vai dar 3, né? Então a imagem é 3. Se eu trocar por 1, 2 vezes 1, 2, mais 3 vai dar 5. E trocar por 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, se a gente for olhar o contradomínio e a imagem, os valores são diferentes, os elementos são diferentes. Então, se os elementos são diferentes, essa função, então, ela não será sobrejetora. Então, para que ela seja sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Os elementos que estão no contradomínio, ele também tem que estar na imagem, né? Tem que ser os mesmos elementos. Continuando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a função injetora. Então, para que a gente tenha uma função injetora, o x1 e o x2, que são os elementos do domínio, se eles forem diferentes, né, e se você obtiver imagens diferentes com esse x1 e x2, então a gente classifica ela como sendo a função injetora. Então, um exemplo aqui, eu tenho aqui um diagrama, uma função que sai de A, vai até o conjunto B, e dada por essa lei aqui, ó, x mais 1. Então, eu tenho aqui os elementos do domínio, tudo isso aqui é o contradomínio, né? São os elementos que pertencem ao conjunto D, independente se ele tem a setinha ou não, e a imagem são os elementos que receberam a seta. Bom, então, o que acontece? Se a gente for analisar essa função aqui, ó, x mais 1, trocando x por -1 inicialmente, eu consigo obter 0. Se eu trocar por 0, eu obtenho 1. Então, se a gente olhar aqui, sempre está somando uma unidade. E com isso, se a gente pegar x igual a -1, eu consigo obter o f de x igual a 0. Se eu trocar o x por 0, eu consigo obter uma outra imagem, 1.
E assim sucessivamente. Se eu trocar por 1, eu vou ter uma outra imagem, 2. Se eu trocar por 2 o x, eu vou ter uma outra imagem, 3. Então, os elementos que está saindo aqui do domínio, a sua imagem, são elementos diferentes. Então, se o x1 é diferente do x2, e se você obtém f de x1 diferente de f de x2, eu classifico essa função como sendo injetora. Vamos dar um exemplo agora do caso contrário, né, que não seja injetora. Então, eu tenho aqui essa função quadrática, x ao quadrado mais 1, ela sai dos reais e chega nos reais. Bom, aí eu peguei, como sai dos reais, né, eu peguei dois números aleatórios aqui. Peguei mais fácil para a gente fazer conta. Poderia ser qualquer número, desde que não tenha raiz de índice par negativa, que não existe nos reais, mas os demais números você consegue determinar no conjunto. Trocando x por 2, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Então, eu consegui encontrar minha imagem 5. E trocando por menos 2 ao quadrado vai dar 4, porque a base negativa, expoente par, resultado positivo. 4 mais 1, 5. O que acontece? Eu tenho dois valores de x e eu estou tendo a mesma imagem. Então, para que seja injetora, esses valores aqui teriam que ser diferentes. Então, eu tenho que x1 é diferente de x2, porém, g de x1 é igual a g de x2. Com isso, essa função aqui, ela não vai ser injetora. E o último caso agora, é quando eu tenho uma função que é bijetora. Então, para que tenha uma função bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, toda vez que acontecer esse caso, a gente vai classificar ela como sendo uma função bijetora. Dando um exemplo aqui, eu tenho essa função 2x mais 1, uma função linear, uma função afim, né, melhor dizendo, e eu tenho aqui os elementos do domínio 0, 2 e 3, e os elementos da imagem 1, 5 e 7. Então, se a gente for olhar aqui, ó, domínio 0, 2, 3, o contradomínio é o conjunto que chegou a setinha, 1, 5, 7, e a imagem também é 1, 5, 7. Então, lá no início, quando a gente falou sobre função injetora, se você tem uma função onde o contradomínio é igual à imagem, eu classifico ela então como sendo sobreinjetora. E para ser injetora, basta que o x1 seja diferente do x2, né? Então 0 diferente de 2. Se a imagem deles também for diferente, eu classifico ela como sendo injetora, e isso acontece. Então, 0 foi no 1, e o 2 foi no 5, ou seja, eu peguei valores diferentes do domínio e consegui encontrar valores diferentes da imagem. E também aqui funciona no 3 também. Então, se isso acontece, eu classifico minha função, então, como sendo injetora. Então, nessa aula, a gente falou de função sobreinjetora, quando o contradomínio é igual à imagem. Falamos da função injetora, e quando você pega valores diferentes de x1 e x2, você obtém imagens diferentes, e a bijetora é quando você tem a função sobreinjetora e injetora ao mesmo tempo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.